Beleza. Estamos começando aqui o nosso mais um encontro aqui da nossa leitura coletiva da obra do Joyce, né? Hoje a gente está lendo Dublinenses. Hoje nós vamos ler o terceiro, vamos conversar sobre o terceiro conto, que é o conto chamado Arábias. É o terceiro conto e ele até agora foi o mais curtinho. Então, só para a gente já estava antes de eu começar a gravar, a gente já estava iniciando a conversa um pouquinho. Eu acho, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para esse conto é que ele é a primeira virada, assim, eu acho, desse livro, porque o primeiro e o segundo se parecem bastante, Sim. e já esse terceiro é totalmente diferente. Você vai perceber que ele tem uma pegada muito diferente mesmo. Assim, não, talvez muito diferente seja exagero, mas ele pelo menos segue o mesmo caminho, mas ele tem uma atmosfera diferente. Então, por exemplo, os dois contos, eles têm ali uma pegada meio pesada, meio um tanto sinistra, um pouco assim, meio esquisita até, sabe? Uma coisa meio, será que tá tratando desse tema mesmo? Será que é isso que eu acho que é? Tá parecendo que é uma coisa, mas eu não sei se realmente é isso. E aí o segundo conto do mesmo jeito, o segundo conto também É. super controverso, super esquisito, né? E tipo assim, tem aquelas últimas páginas ali que são absurdamente estranhas, para dizer o mínimo. Isso dá toda uma atmosfera, uma carga meio pesada pro negócio, sabe? Dá uma tonalidade meio pesada até. É aí o que acontece? Esse conto ele já tem uma virada. E eu acho que esse conto é tipo assim, ele parece aquele conto que vocês trabalham com aula também, tipo, é o típico conto que o professor gosta de levar para os alunos. Tá entendendo? Porque ele é super tranquilinho, assim, muito levinho, então é facinho de ler, sabe? É tipo, e ele segura a sua atenção, são só 8 páginas, mas ele segura a sua atenção com uma facilidade. Assim, que é o tipo de coisa que você, por exemplo, imagina alguém que tem aspirações de escrever, uma pessoa que tem muita vontade de ser escritor. Aí você tá lendo aquilo e você olha assim, cara, eu queria escrever isso. Porque, tipo, é pura e simplesmente o storytelling, é somente a história bem contada com os detalhes que vão acrescentando e vão deixando a história mais interessante. E no final das contas, é uma coisa que tipo, você pode, se você quiser, fazer muitas assim análises e super análises rebuscadas e tudo mais, mas na verdade é uma história super simples de um menino que era afim de uma menina e queria dar um presente para ela. É só isso. É tipo. E mais uma vez, eu sinto que eu já bati nessa tecla que a gente teve um, dois, esse é o quarto encontro. Eu já devo ter batido nessa tecla, se não em todos os encontros, pelo menos uns três. Que é sobre esse tipo de método. Não sei se dá para chamar de método, mas é um tipo de procedimento do Joyce, enquanto projeto literário dele, que é você pegar essa entre muitas aspas, banalidade e tratar como com um tom de importância que deixa a coisa mais interessante, entende? Então, tipo assim, eu lembro que uma vez eu estava conversando com uns amigos, isso devia ser na faculdade, sei lá, mas foi uma conversa que marcou minha memória, porque a gente estava falando que, tipo assim, se você levar em conta os dramas pessoais, todo mundo tem seus dramas pessoais, todo mundo tem os seus problemas, os seus questionamentos, seus conflitos e tal. Se você pega o drama da pessoa, esse drama, ele muito provavelmente ou só faz sentido do ponto de vista de quem está passando, ou só faz sentido para alguém que seja muito próximo ou para alguém que tenha um nível de empatia muito grande. Normalmente as pessoas não levam em consideração o drama da outra pessoa, não. Principalmente quando você pega uma pessoa que tem uma tendência a, tipo, comparar, Dramatizar. dramatizar. Então, tipo assim, se você para pensar que uma criança que tá afinzinho ali de uma menina,
mais velha, não tem muito jeito de falar com ela, quer dar um jeito de criar uma situação pra ver a menina é completamente obcecado. Tipo, isso é um drama super simples. Porém, do ponto de vista do menino, isso ganha a proporção do universo. Isso é o assunto mais importante do universo. É tipo assim, não me interessa o que está acontecendo no planeta Terra, só me interessa essa menina vai passar aqui na minha rua de tal hora. Então eu tenho que sair exatamente na hora que ela passa, porque eu vou acompanhar ela na escola até o momento em que ela dobra e eu sigo e eu posso falar com oi para ela. Tipo, isso é o que conta na vida do cara. E aí, tendo isso em vista, esse procedimento que eu vinha falando do Joyce é muito interessante porque ele eleva esse tipo de, entre aspas, banalidade como se fosse assim, a coisa mais aventura, como se fosse a aventura das aventuras. Que isso, mais uma vez, volta a bater nessa tecla, vai desaguar lá no Ulisses, que é um livro que você resume em 2 linhas e ele escreve em 800 páginas. Então, tipo, esse conto, ele é isso. É a história de um menino que gosta da irmã do amigo dele. Ele é muito afinzinho dessa menina. E é uma história muito bonitinha. E ele quer dar um jeito de falar com ela. E o que ele pensa é, eu vou participar nesse bazar que vai ter, vou comprar um presente para impressionar ela. E é só isso a história. E é linda, a história é a coisa mais linda do mundo. Porque, tipo, é tão diferente dos outros. Os outros têm aquela pegada meio esquisita, meio assim, meio sombria. E esse, assim, é muito levinho, muito bonitinho, sabe? Muito... meio romancezinho adolescente, sabe? Assim, muito legal, no sentido de ser leve. Eu achei muito massa. Pois é. Você sabe que assim, a experiência dos dois primeiros, como foram bem intensas e aí eu não quis arriscar, tipo, eu tava com pouco tempo, eu não quis arriscar de ir no vou ler de qualquer jeito e não, Aham. sabe? Podia ter lido. Mas dá certo você ler, tipo, assim, de uma vez só. Ele é bem mais tranquilo do que os outros, nesse sentido. Gabriela, deu certo a leitura? O que foi que você achou? Deu certo. Eu achei bem singelo também, É, assim, esse conto. E eu achei bem interessante porque é uma coisa que a gente lê milhares de vezes e sempre vê uma coisa nova, né? Essa questão assim, do primeiro amor e desse descobrimento. E eu acho que tem uma coisa que esse conto captura muito bem, que é uma intensidade emocional que diz respeito só àquela idade, né? sim, Depois daquilo ali você acaba... Enfim, a realidade é como se ela adentrasse mais os pode seus crer. relacionamentos, né? E ali não, tem uma coisa muito singela do menino que está descobrindo o amor pela primeira vez. E eu acho que ele até usa uma metáfora dando a entender que se apaixonar é se afogar de alguma forma. Então, tem umas construções bem interessantes. Eu confesso assim que eu fiquei também um pouco já meio desconfiada dessas cenas em que ele vai no quintal do padre. Eu fiquei pensando qual que seria a relevância narrativa desses momentos dentro do conto, porque aparentemente não tem a ver com a história paralela, né, dele Sim. com a menina, mas eu achei muito, muito bonitinho mesmo, como É. você falou. É interessante que a forma que eu achei mais assim objetiva de descrever assim é um conto bonitinho. Sabe? Eu acho que, tipo, se você for descrever, não dá pra descrever, não escrever uma mega resenha. Não pode dizer. É um conto bonitinho. Pronto. É isso, resume. Para dar um apanhado, assim, sobre o que de fato acontece, a gente vai ter aí uma história desse menino. E, assim, é sempre interessante fazer esse percurso de conto por conto. Porque eu quero acreditar, pelo menos, uma coisa meio arquivo X, que tipo, que isso foi totalmente de propósito. Porque você percebe, por exemplo, no primeiro conto, inicia-se com a morte de um padre. E aí, esse conto, esse menino vai morar na casa de um padre que morreu. Então, tipo, não dá para não pensar que trata-se da mesma pessoa. Não dá para não pensar que trata-se do mesmo padre. Então, tipo, se trata-se do mesmo padre,
a coisa ganha um caráter mais interessante. Não é que isso tenha relevância, como a Gabriela falou, talvez nem tenha, tipo, para narrativa, mas assim, eu quero achar que é por essa questão, para você criar, como se fosse uma atmosfera comum ali, né? Como se fosse uma linha de raciocínio, de atmosfera muito compartilhada. E aí você vai ter esse menino que aparentemente chegou recentemente nessa casa, com a família dele, ele está se enturmando ali com o pessoal. E basicamente o que acontece é isso. Ele tem esse amigo tem uma irmã, e ele começa a desenvolver um sentimento muito forte por essa menina. Que aparentemente ela é um pouco. Eu tive a impressão que ela era um pouquinho mais velha do que ele. E aí é interessante porque o conto ele tem aquele padrão de você ter ali a paisagem de Dublin, a paisagem dublinense, a paisagem urbana da rua, dos meninos brincando na rua, e aí tem um bêbado que passa, e aí tem o bazar que está acontecendo. E tudo isso é muito característico dos contos até agora, todos eles. O anterior, principalmente, o segundo. E aí, nesse conto, você vai ter esse menino que é completamente apaixonado por essa menina. E aí ele tem a ideia de perguntar se ela vai para um bazar que está tendo. Que ele fala na nota de rodapé que é um bazar que de fato aconteceu. E ele pergunta se ela vai, ela diz que não vai. E ele diz, eu vou e trago uma coisa para você. Que é uma forma que ele encontrou de desenvolver ali um contato, uma comunicação, um diálogo com ela. É só isso que ele quer, só falar com ela. E aí, isso passa a ser o núcleo da coisa. Tipo, ele tem que ir para esse bazar. Só que ele é uma criança. Ele precisa de dinheiro para ir, o bazar é longe. Ele precisa que o tio dele dê um dinheiro para ele comprar alguma coisa. E aí ele fica numa ansiedade, cara, que tipo assim, é como aquilo que eu tava falando, é só um menino querendo ir num bazar comprar alguma coisa. Ele podia comprar em outro canto e dizer que foi no bazar. Ele podia nem ir, ele podia nem comprar, mas tipo, aquilo ganha um tom de importância tão absurdo para ele que deixa o conto legal por isso. Porque é como se o autor tivesse uma sensibilidade muito forte de pensar na perspectiva do menino. Isso é que eu achei mais legal, assim, do ponto de vista literário mesmo, do exercício literário de ter feito isso. E aí a Elda falou do spoiler e tudo. Tem um spoiler, né? Dá pra dizer assim, um spoiler, porque o conto ele constrói essa antecipação. Tipo, será que ele vai conseguir mesmo? Porque é uma dificuldade para esse menino ir nesse bazar. Ele tem que esperar o tio dele voltar do trabalho. E tá ficando de noite. E tipo, o bazar é só hoje, então ele tem que esperar o tio dele chegar. Ele fica andando de um lado pro outro e o tio não chega. Será que o tio esqueceu que tinha que levar ele lá? Que tinha que dar dinheiro a ele? E tem que pegar um trem, porque é longe. E ele é uma criança, como é que ele vai fazer isso só? E já vai dar 9 horas da noite. Então, tipo, será que ainda tem alguém lá? É muito assim, tem essa antecipação que deixa a coisa mais legal, assim, de você, tipo, querer saber o que vai acontecer mesmo. E aí, vamos vendo aqui algumas partes, ó. A primeira coisa que me chamou a atenção foi essa questão do padre. Que tipo. Eu tava lendo aqui, Jorge, né, pelo menos nas duas primeiras páginas, é a retomada dessa relação que a gente discutiu muito no primeiro, da relação dele com a igreja, Sim. com essa formação religiosa, né? Uhum. Assim, aí eu vi que você tá contando também, me corrija aí se eu estiver me antecipando, e também o que a Gabriela mencionou, né, da intensidade que esse despertar de sentimentos acontece nessa idade, traz essa expectativa do se ele vai conseguir chegar, se vai conseguir falar, e o quanto cada coisa que acontece nessa pré-adolescência, que aí remetendo ao primeiro conto, é tudo muito intenso demais, né? E aí voltando Sim. à questão da idade que a Gabriela mencionou, né? Da Sim. fase. E aí eu reforço, tipo, a primeira coisa que me vem à cabeça, gente, essa relação dele com a formação religiosa é muito intensa, Sim. né? É um negócio que, assim, Não perturba até, né? é Porque como se ele. ele remete no primeiro, tipo, olha, o padre morreu aqui, as coisas ficaram para a irmã, ou seja, remete exatamente ao primeiro conto, né? Sim, sim.
E você percebe que é como se fosse um assunto meio que inevitável, assim. Parece que ele não consegue não Sim, passar por ele. não Tem que consegue. Ou seja, é um dar um... negócio que fica ali remoendo. Sim, total. Sim, sim. Essa questão E da olha que eu só li as irmã, 2 primeiras páginas. essa questão da irmã é como se fosse é quase como se uma referência direta mesmo ao primeiro, né? E tipo, Sim, por isso que deixa essa do tipo. atmosfera comum pra gente, que eu acho muito Uhum. interessante. Muito, ela dá um tempero assim diferente pro conto, é bem legal. E aí eu volto ao meu questionamento, ao questionamento que eu fiz até para vocês no primeiro encontro, né? Tipo, ok, a formação dele passa por aí, até pelo ambiente, né? Em Dublin, e a influência muito forte, né, da religião ali. Mas me parece que é um negócio muito mais profundo ali, dele. Sim, sim. É assim, e é um assunto interessante você traçar assim na biografia do cara, né? E lembrando que a literatura do Joyce é muito autobiográfica. Ela tem muito da vida dele, né? Então, tipo, isso é muito importante. Até para a compreensão dos contos, da literatura, além da questão biográfica. E aí eu acho legal porque tem essa partezinha aqui na segunda página, que é muito bonita também. É um conto muito bonito. E aí ele vai descrever aquele momento que eu tenho a impressão de que quando eu estava lendo eu tive a impressão que era muito universal, porque comigo acontecia do mesmo jeito. Então, tipo, quando você tem aquele período da infância em que você brinca de noite e aí finalzinho do dia e em algum momento você tem que voltar para casa. E você sabe que se você voltar para casa, dificilmente você volta para a rua. Porque você vai ter que jantar, porque você vai ter que tomar banho, porque você vai ter que, sabe? Então você não quer voltar. E aí isso tem muito, isso é contado aqui de uma forma tão bonita, cara. É tão assim, como a Gabriela fala, é singelo, é simples, mas naquele sentido de simples que é difícil de você capturar. Então, tipo, eu tenho a impressão que isso deve ser universal, que toda criança do planeta Terra funciona desse jeito, porque aqui é do mesmo jeito. Toda criança que brincou na rua, né? Aí É, voltando ao nosso problema tecnológico do início do encontro, boa, as muito bem crianças de observado. hoje, eu lamento, mas acho que elas não conseguiriam captar essa sensibilidade, né? Não. Essa Isso aqui não faz o perspectiva menor mais singela, sentido como para vocês quem é colocaram. de 2010 para cá. Não tem a menor lógica. Que triste, Sei né? lá, E o quanto 2008 isso para vai, cá, não. e quanto isso vai impactar nas, no desenvolvimento humano, né? Porque são pessoas Sim, que não sabem se relacionar com outras de total. verdade. Totalmente. Isso é muito esquisito, cara. Não tinha parado para pensar nisso, não. Pois é, aí você vê, né? Uma coisa que você colocou, Jorge, remetendo essa. Por isso que eu gosto tanto de ouvir vocês falando, assim, que Gabriela destacou muito, tanto a idade quanto a singeleza, né? Que foi o tempo que ela usou. E você colocou como uma coisa universal essa experiência da infância, universal de um período, Aham, né? Ou até um período, né? aham. Que não é mais. O menino hoje não tem nem mais cicatriz no joelho, gente. É verdade. É Sabe nem o que verdade. fez. E tipo, não tem mesmo. Não tem. Isso não existe Não mais. tem, Isso tem que entender que isso não existe. E aí não tem. é Eu tenho justamente cicatriz sobre cicatriz, porque aqui no cotovelo, no joelho, tem que ter, é formação, formação. é, Eu gosto Inclusive, que, desculpa. pode Inclusive dizer, agora com a pandemia, pior ainda, né? Para as sim, crianças que estão se formando, porque eu acho que como pais e como mães vai haver uma reticência muito maior em relação a permitir que a criança seja livre do jeito que sim, essas crianças eram, né? Que é tipo sim, assim, sim, você vai para a rua e você fica na rua um tempo, sem aham, nenhum tipo de supervisão, e depois você volta já tendo vivido aventuras, que foi muita sim, experiência que eu tive na minha infância também. Então acaba que é muito, eu acho que vai ser bem dissociado disso, né? A gente vai ter outras representações bem diferentes em relação à infância de hoje totalmente, em dia. totalmente. Tinha um negócio que eu me lembro que a gente fazia, que era assim, que hoje, se eu pensar em retrospecto, não faz miseravelmente nenhum sentido.
Mas era tão legal que, tipo assim, que era, você tinha aquele grupo de crianças e eles se juntavam em situações, assim, pontuais, tipo, sei lá, um Réveillon ou um São João, alguma coisa assim. E aí tinha esse grupo de crianças que tinha a missão de passar por dentro da casa sem ser visto. Isso era muito legal de se fazer, cara, muito divertido. E aí tinha toda essa questão de se esconder, que obviamente toda pessoa tava vendo ali, tava óbvio, mas tipo, pra criança aquilo ganhava um tom de importância absurdo. E tipo, então você tinha que dizer, assim, pô, vem, 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 vem. Aí iam passando assim, tipo, como se tivesse e provavelmente para os adultos também não devia fazer o menor sentido, mas para as crianças aquilo ganhava um tom de importância assim que era uma missão, sabe? Você tinha que fazer aquilo. Aquilo ali tinha uma questão de honra. E tipo assim, quando ele fala aqui coisas do tipo assim, tipo, ó, quando voltávamos à rua, a luz das janelas das cozinhas cobria os postos de luz. Se alguém via meu tio dobrando a esquina, a gente se escondia na sombra, até ver que estávamos fora de perigo. Até ver que estávamos fora de perigo, com ele dentro de casa. Ou a irmã do Mengen aparecia na porta para chamar o irmão para o chá. A gente ficava olhando lá da nossa sombra enquanto ela espiava para um lado e para o outro da rua. Esperávamos para ver se ela ficava ou entrava. E se ficava, saíamos da sombra e caminhávamos resignados até a porta do Mengen. Ou seja, isso é uma derrota. Isso é uma derrota. E tipo assim, é como se eles estivessem experimentando valores, assim, sentimentos que não têm a proporção que terá quando eles forem adultos, mas eles vão experimentar as mesmas coisas. Tipo, a Sim, mesma porque ele vai ter frustração. perdoe a criança. Eles vão ter referência dessa opinião. Eles vão ter Participação. essa referência, né? Sim, total. É Falou em como se fosse criança, é como se fosse uma formação é a mesmo. referência. E eu não sei vocês, assim, tipo, eu já tive uma experiência da proporção que você mencionou, Jorge, de quando a gente volta, pelo menos eu passei por isso, você volta aos lugares onde você vivenciou essas coisas, os locais de infância, e as coisas que eram grandes não são tão grandes, Total, o total. muro que não é tão alto, e é muito isso, tipo, e aí você fica, pelo menos eu entrei naquele negócio, tipo, de olhar para trás e dizer, mas será que era assim mesmo? Tipo, minha Aham. lembrança não é essa, né? Porque É, a minha lembrança era eu pequena, né? sim. Então, Isso é assim, muito a interessante coisa mesmo. maior. Eu já fiz isso também com escola, principalmente. Voltar em escola que você estudou quando você, sei lá, primeira, quinta série. E aí você tá lá, quinta, oitava, e você volta, e a escola é tipo minúscula. Tipo, e parecia ser um universo, assim, de gigantesco. Isso é muito, muito massa mesmo. É legal porque é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento, porque a gente tá lendo em uma idade diferente da do menino. Então, tipo, a Exatamente. gente só identifica por isso porque só identifica isso porque a gente já passou por esse momento de formação, né? Sim. E E aí volta a tem, mesma discussão que a gente teve no primeiro conto, porque a gente estava fazendo uma leitura a partir das nossas experiências e não da do menino, sim, total. E né? tem Então, quando a também, gente volta nisso, é importante. e em relação ao conto anterior também, tem a questão do amadurecimento. Que lá no conto anterior, a ideia no segundo conto, a ideia de sair nessa aventura, e eles estavam gaseando aula, Sim, e iam ter essa aventura de ir até a fábrica, e acontece esse perigo, que de fato é um perigo. E aqui você tem a mesma situação, você tem ali um perigo, uma coisa, uma angústia, uma ansiedade, mas ela é muito mais leve, mas é tão formadora quanto. É sim. só tipo assim, talvez intensidades diferentes. E aí é aqui que ele apresenta essa relação dele com essa menina, que é justamente uma das meninas que saía de casa para buscar o irmão. E se ela visualizasse o irmão, ele teria que voltar. Então, tipo, então ele tinha essa imagem dela já desde então, desde esse ponto, que ele fala a irmã Sim. do Mengen, né? É. Quando ela saía pela porta, o meu coração dava um pulo. Eu corria para a entrada, pegava os meus livros e ia atrás dela.
Ficava com aquele vulto castanho sempre à vista. Quando a gente chegava perto do ponto em que nossos caminhos se separavam, eu acelerava o passo e passava por ela. Isso acontecia toda manhã. Eu nunca tinha falado com ela, a não ser uma palavrinha à toa de vez em quando. E, no entanto, o seu nome era como uma palavra mágica para o meu sangue tolo. Isso é muito assim. É muito assim. É Dramático. dramático, exato. Isso aqui, a gente imagina assim, isso deve ter sido uns 3 meses. Esse acontecia todo dia. Isso deve ter sido Ave alguns Maria, meses, não talvez sei se nem ela, isso. Talvez nem isso, eu não algumas sei se, semanas, eu acho que eu fico nas semanas, porque é tudo muito intenso. Então, assim, com 3 meses, meu filho ia dar um romance inteiro, essa narrativa, Então, né? Porque o negócio é muito forte. provavelmente ele acompanhou ela nesses dias um tempo muito menor do que o que ele dá a parecer, dá a entender. Ele dá a entender que ele passou uns 10 anos acompanhando a menina, tipo. E é uma coisa ali, provavelmente foi uma coisinha assim E simples, esse, né? ó, Que se ele a se gente vai esqueceu pensar que depois, as 800 páginas de Ulisses é um dia só, né? se fossem 3 meses, Né? não ia acabar em 8 páginas. Ele escreveu uma biblioteca só pra isso. Aí, tipo, tem outra coisa que eu achei engraçada, porque essa partezinha da palavra mágica para todo o meu sangue tolo, eu achei muito Oh, meu Deus. engraçado, mas tem essa aqui, logo, imediatamente depois, ele diz assim, a imagem dela me acompanhava até nos lugares menos propícios ao romance. Eu achei isso muito engraçado, porque ele só tá indo com a tia, acho que a tia dele. Eu ia com a minha tia fazer compras e, tipo, até indo fazer compras com a tia, ele pensava na Mas eu menina. acho que essa coisa dos locais inapropriados vem também da formação religiosa, Sim. né? Porque a formação religiosa dá o quê? Uma fragmentação muito grande na vida. Então você Aham. tem a hora para você ser isso, a hora para você ser aquilo. Então você tem essa fragmentação que é natural. Então, Uhum. se ele tá com a tia, não importa o que, ele tem que estar com a tia, ele não pode estar pensando na menina. É verdade. E aí, tipo, essa coisa do lugares menos propícios é quando ele insere muito da paisagem urbana. Que eu gosto, eu acho muito legal. Toda vida que ele faz. Às vezes que esse apareceu nesses 3 contos, eu gosto muito. Porque é como se fosse assim. É como se fosse o cotidiano, o dia a dia ali, como a cidade funciona. Eu acho isso muito massa. Isso Eu também gosto. é um ponto forte na literatura do Joyce, até lá no Retrato do Artista nem tanto, mas no Ulisses muito, em uma proporção assim, muito maior, essa questão da paisagem urbana. Tem um capítulo no Ulisses, inclusive, que é só isso, você tem, acho que são as rochas flutuantes, que você tem ali uma narrativa em que ele está andando na rua e aí o ponto de vista vai mudando, assim como se você tivesse literalmente. é, Imagina, você está andando numa rua e aí você olha para uma pessoa, assim, aleatoriamente. Essa pessoa assume o ponto de vista da narrativa. Você muda para outra, a outra pessoa assume e aquela fica para trás. E você não sabe o que aconteceu porque você andou para frente. Então, tipo, você imagina uma situação com aquela pessoa e ela simplesmente fica para trás. Que é essa dinâmica do urbano, né, da rua. Você tem encontros que não vão durar e tem um capítulo que funciona muito bem só nesse sentido. E aqui você tem como se fosse um snippetzinho assim, só para dizer mais ou menos como é que funciona. Isso é muito massa. E aí, deixa eu ver aqui. Eu tô achando graça porque eu acho muito. A coisa vai tomando uma proporção assim de quase como se fosse uma coisa meio, como é que eu posso dizer, meio épico, sabe assim, tipo, ele tem essa missão, e ele tem que fazer essa missão, e tipo assim, aquilo tem quase uma questão de honra, tá entendendo? É quase como se fosse um herói, um rei indo buscar alguma coisa para uma princesa, tá entendendo? Como se você pega esse mesmo frame e coloca numa coisa assim super elevada, encaixa do mesmo jeito. Encaixa perfeitamente. Então você tem aqui na outra página, deixa eu ver. A luz do poste da frente da nossa porta tocou-lhe a curva branca do pescoço.
iluminou-lhe o cabelo, iluminou-lhe o cabelo que ali ficou e caindo iluminou a mão sobre a grade. Caiu-lhe por um lado do vestido e bateu na barra branca da anágua, que mal se entrevia com ela ali parada à vontade. Sorte tua, ela disse. Eles estão conversando sobre ir ou não ao bazar, né? O bazar Arábias. E aí ele fala assim: se eu for, eu te trago alguma coisa. Tem um filme, eu não sei se vocês já viram, tem um filme que eu acho que é o exemplo clássico disso aqui, que é daquele cara do Herzog, Werner Herzog. Eu não vou lembrar o nome do filme, é tipo A Casa do Meu Amigo. Deixa eu pesquisar aqui porque é muito interessante. Enquanto isso eu vou dizendo, esse filme, eu achei a atmosfera muito parecida com isso aqui, porque o que é que acontece? Nesse filme você tem um menino que ele precisa devolver o caderno do amigo dele. Ele precisa devolver o caderno do amigo dele, porque se ele não devolver o caderno do amigo dele, o professor vai brigar. Simples assim. E aí, acho que a mãe dele, o pai dele, alguém da família, fala: olha, você não pode ir. Ele pega esse caderno depois, tenha calma, relaxa, não é o fim do mundo, não. E ele disse: não, eu tenho que devolver o caderno. E aí ele sai de casa para devolver o caderno do menino. E tipo assim, esse filme é uma aventura, cara. Parece que você tá assistindo assim. Parece que você tá assistindo, sabe aqueles filmes de aventuras, é um clássico assim, que passava na sessão da tarde? Pronto, é tipo isso, só que é uma aventura para um tema super assim, reduzido. Tipo, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada se esse menino não pegar esse caderno. Mas, tipo, isso toma uma proporção absurda por causa do tom de importância que isso ganha no ponto de vista do menino. E a mesma coisa aqui. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu assisti assim uma vez e achei tão massa. Werner Herzog tá aqui. Diga aí, precisamos de filmes lives. Muita notícia ruim. Deixa eu ver aqui. Contra o fim do mundo. Meu melhor inimigo. Não. Coração da montanha, não. Ah, não vou achar. Não vou achar o nome do filme. Que droga. Não tô achando. Mas é tipo alguma coisa do meu amigo. Que droga. Lembra com quem é? Mais? Pera aí, vou pesquisar de outra forma. Enquanto você tá pesquisando, vou dizer, Gabriela, adorei suas paredes. Ah, obrigada. Na verdade, essas paredes aqui, elas eram um quarto de um bebê, antes da gente vir para cá. E aí a gente veio no pintor, ficou assim. Inclusive, ali do outro lado dele tem uns quadrozinhos dele. Mas é bonito, gostei. Jorge, enquanto você procura, só voltando à página 37, Certo. eu achei muito interessante esse parágrafo que ele fala sobre as compras, porque chega a uma certa altura em que ele meio que compara como se a experiência amorosa dele fosse similar à experiência religiosa, de alguma forma. E aí ele diz que esses ruídos, né, que são os ruídos da rua, convergiam para mim numa única sensação de vida. Imaginava que portava meu cálice em segurança por entre uma malta de inimigos, que é aquela parte meio aventuresca que você falou, né? Total, E a pode ideia crer. do cálice, eu pensei no cálice cristão, né? De Santo Grau, mas de alguma forma. Sim, E aí sim, ele diz: o nome dela me vinha aos lábios vez por outra em estranhas orações e loas que nem eu mesmo compreendia. Meus olhos viviam cheios de lágrimas, eu não sabia dizer porquê, e de vez em quando uma inundação que me vinha do coração parecia se derramar no meu peito. Aí no outro parágrafo, que é o parágrafo seguinte, ele, como se ele continuasse falando sobre esses ambientes em que não seria propício pensar no romance, ele fala: uma noite eu entrei na sala de estados fundos em que o padre tinha morrido. Era noite escura de chuva e não havia som na casa. Por um dos vidros quebrados eu ouvi a chuva, e aí lá no fundo ele diz: meus sentidos todos pareciam desejar se velar, e sentindo que eu estava prestes a escapar deles, apertei bem as palmas juntas até que tremessem, murmurando: ah, amor, muitas vezes. Me lembrou muito assim a experiência religiosa
primeiro pela comparação, né, com as Sim, orações, sim. mas também pela forma como ele chama o amor, né? Ele clama pelo amor com Sim, sim. as mãos juntas. Então é como se ele tivesse realmente essa experiência quase sagrada mesmo em relação ao amor. E é um lugar assim, é um lugar comum, de certa forma, né? Você comparar essas duas coisas, mas eu acho uma construção muito bonita, assim, que ele fez, esses dois parágrafos especialmente. E em relação ao que você disse de ele achar que o sentimento dele, né, é uma coisa realmente muito elevada, e fica claro que pelas comparações que ele faz, que ele acha, também tem algo assim da experiência, o que eu percebo no conto tem uma experiência dupla aí, uma experiência da criança, por um lado, que é a responsável por fazer essas comparações, mas por outra, a experiência do adulto, que de alguma forma reduz essa experiência primeira, né, da criança, e já chama de tolo. Eu não acredito que a criança se ache tola, Aham, ela tá apaixonada. Eu acho que quem fala que a experiência foi tola é aquela pessoa que olha para trás e fala, não, ali naquele momento eu dei uma exagerada, aham. precisava disso tudo. Então, talvez eu tenho imaginado ao longo do conto um narrador que não necessariamente se colhe ao menino, mas que de repente esteja alguns anos à frente, não necessariamente um adulto, mas alguém que já tem uma clareza maior para avaliar aqueles sentimentos. Eu não acho que a criança fosse ter assim esses olhos tão abertos para se designar tolo naquele momento da Sim, vida. sim. É verdade. E muito massa isso, porque faz total sentido com ele não teria o impulso de se considerar tolo, já considerando que ele próprio dá importância para o que ele está sentindo, né? Exato. Então, muito massa. E essa E aí, questão, essa análise diga, de Gabriela traz dois pontos. O primeiro, o cálice do primeiro conto, sim, né? Que a confusão toda lá, a culpa não é do menino porque ele quebrou o cálice, aham, sim, é né? verdade. Que a gente não sabe exatamente o que é. E Ainda aí a tem gente isso aí volta mesmo, que eu não essa tinha na... lembrado dessa parte, boa, bem lembrado. Pois é, né? Que a irmã diz que a culpa é do menino do coroinha que quebrou o cálice, né? Aham. É verdade, eu E não aí tinha voltamos lembrado. ao ponto religioso. Essa E aí associação eu também não tinha feito. essa colocação que Gabriela traz volta também ao primeiro conto, né? Da discussão de que a voz não tem como ser da criança, né? Então, Uhum. como ele deixa, por mais que ele traga a experiência do menino, mas ele deixa, e aí eu não acredito que James Joyce faria isso aleatoriamente, deixasse escapar, Aham. que são as memórias. No fim das contas, são as memórias, né? Então, assim, a gente tem como um relato de hoje, mas que quando você traz esses elementos, tipo, ele não vai dizer que ele está sendo um tolo, se ele está vivendo isso tão intensamente e numa época que a gente naturalmente sabe que é a primeira vez que ele está passando por esse tipo de situação, ele não tem como ter uma percepção de que ele está sendo um tolo por estar vivendo aquilo de uma maneira tão intensa, porque a menina passou, porque ele pensou nela na hora de carregar as compras. Sim, é verdade. Então ele deixa essa coisa tipo, olha, sou eu, mas não sou eu muito bem eu. O Sou que eu nas minhas lembranças. já é próprio do que a gente viu até aqui, é comum, inclusive, do que a gente viu até aqui, né? Eu gosto dessa ideia da experiência religiosa e, principalmente, eu grifei também aqui esse mesmo trecho que você falou, justamente nessa parte, o nome dela me vinha aos lábios, vez por outra, em estranhas orações. É, que, tipo, eu gosto especificamente desse momento aqui, quando ele fala, lá no finalzinho, que ele diz assim: meus sentidos todos pareciam desejar se velar, sentindo que eu estava prestes a escapar deles. Isso aqui eu acho legal porque eu anotei aqui, é como se fosse um susto e um medo de se perder de si mesmo. E isso é tipo assim, eu não acho que uma criança tenha esse nível de nuance, porque isso aqui acontece. Isso acontece com qualquer pessoa em situações diferentes, de intensidades diferentes. E acontece assim, por exemplo, comigo, por exemplo, eu já tive esse tipo de pensamento diretos, muitas vezes. Que é tipo assim, é como se fosse é como se fosse assim, comigo acontece pelo menos assim, você tá ali e alguma coisa tá ali distraindo muito forte e você tem aquele
e aí você volta, tá entendendo? E é como se fosse Aquela sacudida assim, tipo, Exato, é como se fosse um. Sabe quando você tá querendo tirar uma foto de alguma coisa e a câmera tá ali, não foca, você não tá conseguindo foco, e aí você clica assim na tela e ela faz. E aí ela foca, pronto, é mais ou menos isso. Você volta pro foco, assim. E isso é um nível de percepção da natureza do menino muito profundo, cara. Muito mesmo. só se esse menino já nasceu velho, gente, porque não sei vocês, mas eu fui começar a trabalhar esse negócio do foco. Volta, minha filha, volta pro foco um dia desse. Um dia E mesmo desse. assim, ainda é um negócio assim. Pra mim, funciona assim. Fala em voz alta pra Aham, conseguir. O menino tá ali descobrindo a paixão e não sei o que, aham. naquele negócio enlouquecido, milhões de hormônios. E eles são todos. Preciso refletir, né? Porque É, fica meio esquisito, no mínimo. Mas eu achei muito massa. Mas talvez, assim, não sei se é praticável isso que eu vou dizer, mas talvez seja justamente porque essa descrição pertence a alguém um pouco mais velho, que olha para Aham. aquele momento de sentimento intenso e dá um sentido para isso. Porque talvez a emoção seja meio que desgovernada, né? E aí Sim. depois ele relembrando, ele consegue dar nome à emoção. E tem. agora. Desculpa. Não fui eu que te atrapalhei, continue. Não, eu acho que tem uma coisa também muito da. Cara, eu tô lendo Virginia Woolf agora. Aham. E eu fico lendo e eu fico pensando assim, tem coisas na literatura dela que dizem respeito a uma experiência que a gente talvez nunca consiga recuperar. Que é Uhum. uma experiência de tempo muito diferente da nossa. Que é a Sim. gente ter o dia inteiro à nossa frente sem ter nenhum tipo de tecnologia, nenhum tipo de comunicação instantânea que vá tirar a nossa atenção das coisas. Então, tem algo ali que é muito melancólico, que é muito reflexivo, de olhar o espaço e olhar onde você está e se sentir, que eu acho que pra gente para mim é difícil, assim, sabe? Me conectar com esse nível de Abstração. reflexão, porque hoje em dia, quando você tem um momento parado, você tá lá no seu WhatsApp olhando quem falou com você, ou então você liga, sabe? Então é uma coisa que, sei lá, é como se eu sentisse uma nostalgia por coisas assim, que não necessariamente eu vivi em relação a isso. Eu acho que tem algo disso na literatura do Joyce também, que é literalmente ser um corpo que sente o espaço e se sente. Então, é uma experiência que a gente não tem mais tanto tempo de ter, realmente. O jeito como a gente lida com o tempo é muito diferente. Então, eu acredito, assim, muito que essa criança sentia tudo isso porque ele estava o tempo todo se analisando com o tempo para se analisar, porque ele não tinha o que fazer. Aham. Para além da escola, ele ia fazer o quê o dia todo? É Enquanto verdade. criança. Então, eu acho que tem Eu muito essa tenho. coisa Tem. também, né? Eu E eu tenho. ainda reforço a ideia que aí pode ser um contraponto a essa dificuldade que a gente tem de compreender, e aí eu acho que você pode ir além, Gabriela, de falar que é um problema nosso, ou uma situação nossa, né? Saudade de coisas que a gente pode ter vivido até na infância, mas a gente não tinha essa noção muito clara. Né, que a gente tem uma saudade, a nostalgia realmente por algo que não é real. Porém, eu volto a dizer que a intensa formação religiosa que ele tem, que para mim é o mesmo menino do primeiro conto, já que ele começa falando da morte do padre, então é um menino que tem uma formação religiosa muito forte e que já tem esse contraponto que orienta a olhar para si mesmo e não se permitir sentir coisas tão intensas. Aham. Então, por mais que a gente possa achar que ele tem algumas análises que não são de acordo com a idade dele, essa formação religiosa, que é muito rigorosa, não, você não pode pensar isso, não pode sentir aquilo, não pode se deixar levar pelas coisas do corpo, do hormônio, sei lá o quê, tem um peso muito grande, Aham. né? Então, a própria percepção dele de amor relacionada à perspectiva religiosa, né? A ligação com o cálice, como é que ele traz o amor num clamor muito, eu diria muito cristão, essa minha Sim, leitura sim. é essa, ser muito cristão, meu Deus, tal. É, E aí pode ter esse contrapeso racional que a gente não que eu não tive, por mais que minha mãe me obrigasse a rezar o texto, eu eu não acho. tinha essa racionalidade. Não, eu acho que é justamente nesse ponto que os dois contos, esse e o anterior, eles se conectam, que é a parte do. Não tão explicitamente quanto no anterior, mas
essa discussão de alguma forma do desejo. Nesse aqui, Sim. de uma forma muito mais pura, muito mais inocente, e no outro de uma forma bem, bem erotizada pela presença do adulto. Aham. É. Pode crer. Eu gosto dessa questão que a Gabriela falou da nostalgia, e eu tenho uma impressão, normalmente eu já me peguei pensando em algumas coisas parecidas, e eu tenho a impressão de que, tipo, por exemplo, a minha interpretação é de que isso é uma perda mesmo, assim, a gente perdeu alguma coisa. Não, porque você tem duas formas de você interpretar isso. Tem aquele pessoal que pensa assim, o tempo anterior era melhor, tem uma nostalgia de um tempo que era melhor por ser um tempo que já passou e que na verdade é tudo a mesma coisa. Mas dá para ter uma clara noção do que aconteceu de diferença porque a gente teve uma virada tipo cultural, social, que foi a internet. Então, tipo assim, isso é preciso ser levado em consideração que, tipo assim, crianças não têm mais, crianças e todo mundo não tem mais a mesma experiência de tempo que a gente teve. E, tipo, é interessante você ter dito que ele não tinha o que fazer. De fato, ele não tinha o que fazer. A nossa percepção de que ele não tinha o que fazer é um sintoma, é mais um sintoma nosso do que um sintoma dele. Porque, tipo, para a gente perceber que ele não tinha o que fazer, demanda um modelo de raciocínio nosso que pressupõe que a gente tem o que fazer. Então, tipo, é interessante porque é quase como se fosse um negócio de museu, assim, você vê crianças brincando na rua, não querendo voltar para casa. Tipo assim, ele não tem obrigação, não, ele não tem o que fazer, não. Tipo, ele não tem a ansiedade dele é de uma ordem tão pura que, tipo assim, ela nem sequer angustia, ele Como tá assim só esse menino não ansiosinho. vai pro inglês, pra matemática, sei lá Pro do quê, pro vôlei. MOL, pro não sei o que lá, e 5.428 atividades, e não É, dá tempo nem de lembrar que o menino é criança. Gente, olha, esse negócio da criança isso é ter tempo assustador, cara. é assustador. Uma amiga minha tinha botado os filhos numa escola infantil, e aí o pai tinha estudado outra escola. E é aquele negócio aqui, né? Que tem que estudar na mesma escola do pai. E aí ela ficou horrorizada quando chegou lá. O menino ia para alfabetização, não alfabetização mais. E aí a pedagoga já estava falando que, vejam bem, o menino ia para o primeiro ano, sei lá. Estava falando que já tinha uma preocupação com o Enem. Com o Enem! Aí eu olhei para ela e disse assim, mas e seu filho vai ser criança quando, cara? Assim, tipo, o menino não sabe nem o nome dele, a mulher já tá preocupada com o Enem. Tem isso, tem. Tem, eu vi já por aqui, assim, coisas do tipo, meu filho tá indo, ele tá indo pro ginásio, não chama mais ginásio, né? Mas tá indo pro ginásio Mas a gente entende, a gente que tem esse é, que tempo. é, mas eu vou trocar a escola, eu vou botar ele na escola pública, porque quando ele for fazer a prova do IF, ele vai Aí ele vai pra concorrer escola com com cota. alunos de. Aí eu vi isso assim, eu falei que. Não, primeiro que assim, só um parêntese. Existe aquele equívoco do escola pública, vai ser mais fácil, que é muito errado. Se você já passou por essa etapa de fazer prova na época do Cefet, de tá ligado que, tipo, prova com aluno de escola pública é treta, é difícil de passar. Então, tipo, é outro universo. E eu falei, cara, essa pessoa tá com uma noção muito esquisita das coisas. Não, e também quando for fazer o Enem, aí, né? Pô, a Escola menina, pública. é a mesma coisa que você falou, menina, quando é que ela vai ter tempo de ter esse tipo de experiência Exato. aqui? E aí o que Gabriela traz de dizer, não, não tem tempo, não. Ele tem muitas coisas, ele tem que carregar a sacola da tia, Aham. ele tem que viver relações reais, né? É. É, e é muito louco isso, Dá gente. uma nostalgia O menino absurda. sabe nem o nome, tem que se preparar pro Enem. Meu Deus do Isso, céu. isso tanto em Joyce como em Virginia Woolf, você Exato. percebe que tem uma questão, não coincidentemente, são autores que o valor do tempo pesa demais, assim.
Demais o valor do mesmo. tempo, Sabe, e eu acho que isso explica também o próprio fluxo de consciência Sim, dos total. dois. Por quê? Total. Porque eles têm tempo, voltamos aí, eles têm tempo de observar a si mesmos. E Aham. aí eu acho que é por isso que é tão difícil a gente conseguir hoje compreender o que que ela queria dizer, o que que ela sentia naquelas angústias, o que ele traz aqui nessa relação com o tempo que não é nosso. Uhum. Ponto. E eu acho que a gente perdeu, porque isso se reflete nas relações que a gente não tem tempo para segurar a sacola da tia. É verdade. E também se reflete muito assim da forma como. Assim, obviamente que o Brasil nunca foi a pátria leitora, a gente sabe disso muito bem, mas eu acho que a forma como esses alunos estão se relacionando com a literatura também, muito de tipo, mas por que eu vou ler esse livro se eu vou demorar para terminar? Total. Então, Total. assim, eu posso assistir uma série de tipo 50 minutos e vida que segue. Então, eu acho que tem muito a ver também com a forma que a gente experiencia o tempo, porque você não tem tempo para conhecer essa personagem a fundo. Você Aham. quer Isso é saber tão rápido. louco. Isso é tão Pronto. louco. E aí eu volto ao meu ponto de eu ter uma briga comigo mesma das coisas serem reais. Porque isso é tudo tão superficial que daqui a 3 minutos esse povo não lembra Sim. nem a série que viu, nem quem era o nome, nem não sei o quê. E não tem esse exercício. E aí, um parênteses, outro. Eu fui para um evento, o primeiro evento que eu fui depois da pandemia, o cara tava lançando um livro, um cara que eu nunca vi quem era, não conhecia. Ele foi tão relevante que isso aí eu fiz questão de esquecer o nome. Mas vejam só, é bem exemplo desse tempo de quem não tem tempo. Ele estava lançando um livro que não foi escrito por ele, porque ele teve um ghostwriter, e ele também estava lançando um aplicativo de resumo de livro. Aí então, você está lançando um livro que você não escreveu, e se você não quiser ler esse livro que você não escreveu, porque você não tem tempo, não se preocupe, porque tem um aplicativo com um resumo desse livro, só para você saber o que Meu Ele Deus do jogando em céu. várias frentes, né? Se preparando para ganhar É, dinheiro de toda forma. total. E se você quiser, tem a versão em áudio do resumo em 2x também, pra ficar mais Pois rápido. é. Então, tipo, ok, aí passou 3 minutos, você não sabe quem é a pessoa, qual foi o livro que ele disse, por que ele disse. O que isso fez para você? Não te preencheu em absolutamente nada. É extremamente vazio. O E que. aí a gente briga, que eu acho que o que a gente faz aqui é um exercício para ir de encontro a esse não tempo. Para a gente Aham. tentar entender como era ser dono do próprio tempo. Porque a gente não é dono do nosso tempo, não. Total, total. Você vê uma dependência de imediatismo muito grande, né? Que é o clássico Instagram barra TikTok barra Reels, é isso. WhatsApp. O WhatsApp é tipo você ter ali uma demanda altíssima por coisas demais e você ter alguém ganhando com essa entrega de coisas demais. Então, tipo, nunca que a pessoa vai passar, tipo, uma tarde lendo. Não, pelo amor de Deus. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o E menor assim, sentido. e Muitas vezes lendo, né? Lendo mesmo, refletindo, sem a Sim, pressa, sem. sim. Não dá. Ai, porque Não eu tenho dá. aquele 83.428 livros, sim, pra quê? Me diga aí. Total. Isso é uma pressão absurda, cara. Isso é muito. Isso é esquisito, no mínimo esquisito. Eu vejo muito essa dinâmica de ler mais e ler mais e ler mais e ler mais. E é um negócio muito assim, perigoso até. Porque muito disso perde o sentido da coisa, né? Sim, só um É, parênteses. A chamada vai já ser cortada, certo? Aí eu abro outra pra manda outra. gente. Mas você sabe que essa coisa do ler mais, eu acho que o povo diz que é a faca dos dois legumes, né? Porque eu entendo que quando você entra no. Primeiro que não é como andar de bicicleta. Porque assim, você para, você perde o fio da meada da concentração, é difícil, principalmente com todos os apelos. Então, e aí eu vou falar bem de mim, assim, quando eu tô num ritmo bom de leitura, que o mundo não tá se acabando de uma maneira tão. A concentração ela é mais fácil, essa percepção de que perguntas como é que você vai ler antes de dormir se você passa o dia lendo? Sim, mas são coisas diferentes, gente. Uma coisa é eu ler coisa de trabalho, outra coisa é eu pegar um livro desse aqui para ler antes de dormir. É um negócio, faça que você vai entender, Aham. né? Então, assim, entra num
E aí você vai um para outro, para outro, para outro, para outro, porque você entra nesse exercício de se apropriar do tempo, como a Gabriela bem reforçou, né? De introspecção, de autoconhecimento, de o que funciona, o que não funciona. Que só vai acontecer se eu fizer comigo. Agora, é diferente de você entrar numa corrida para mostrar para 5.428 pessoas que você leu umas coisas que você não sabe nem o que foi que você leu. Como Total. eu já escutei várias pessoas dizendo, eu li o livro, tá, mas eu não lembro nada. Eu falei, como é que você lê um livro E que você não aí, lembra né? nada? E a vantagem, né? E a vantagem, qual é? Eu ia dizer um negócio, mas é porque assim, Diga, eu pode acho que dizer, abra seu coração. às vezes pode soar meio pedante, eu entendo, assim. Eu acho que eu tô numa fase da vida em que eu acredito, assim, que a leitura como um todo, ela é benéfica. Obviamente que tem determinadas obras que elas vão repercutir de maneiras diferentes, né? Sim. Mas o que eu vejo também é que muitas vezes a literatura que tem sido lida, e não estou falando no sentido negativo de as pessoas terem acesso a essa literatura, porque eu prefiro que as pessoas estejam lendo isso do que não lendo nada, mas muitas vezes a literatura que vem sendo lida, ela é quase uma fórmula. Então Sim. você não precisa necessariamente se prender àquilo, porque é quase um roteiro, né? Então você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, você já sabe mais ou menos principalmente falando nos best-sellers que tem saído recentemente, que geralmente lança um filme infanto-juvenil, geralmente voltado assim para esse público que gosta de romance, e depois que vem o livro. Então, o livro, a pessoa já sabe o que vai acontecer no livro. A pessoa só tem o livro, então acaba que vira essa literatura muito, muito produto mesmo, né? Sim. E aí, em coisas assim, eu conheço pessoas que estão nesses clubes de leituras e acompanham youtubers e tal, mas é muito nesse sentido de, tipo, estar a par do que está acontecendo nesse universo e muito no sentido de check, li. Então, Aham. esse eu também conheço, esse eu também conheço, esse eu também conheço. Então, não é muito uma coisa de se conectar necessariamente com aquilo que a pessoa está lendo, é mais de cumprir uma tarefa, sabe? Total. É quase como se fosse uma. Sim, a chamada vai já cortar, viu? Só lembrando. Aham. É quase como se fosse uma fetichização, assim, sabe? É tipo, olha, eu vou. Eu gosto muito de pensar naquela discussão do. Se você leria do mesmo jeito que você está lendo se você tivesse só e não tivesse ninguém sabe? Se você não tivesse que compartilhar com ninguém, será que você iria ler do mesmo jeito que você lê? E aí, nesse caso, tem muito do compartilhamento, da imagem que você passa, da figura, do cara, da personagem meio que você vai criando. O que tá tudo bem, não é problema, mas assim, só passa. Encerrado, voltar à tela inicial. Voltando. Gabriela, o som tá direitinho ou tá. Tá, tá. Que às vezes fica fazendo aquele som, aquele ruído esquisito, né? Esse momento aqui foi ótimo quando a gente desligou, eu falei, meu Deus do céu, a gente foi longe, viu? Né? Porque a gente saiu da roda. Né? Total. E peraí, que eu tava terminando de ouvir a sua colocação, Gabriela, sobre o livro que vem depois do filme. Não, eu acho que eu tinha terminado, já que eu tinha falado que as pessoas meio que fazem da própria leitura quase um status, né? Não é mais em Aham. relação.
Não, quase não, é um status. Não é sua relação com a obra, não é você realmente. E é uma coisa que eu acho que é muito sintomática também das pessoas que já leram tudo, sabe? Eu acho que ninguém leu tudo, ninguém conhece Quem é tudo. esse Eu acho Vicente? que é muito importante a gente, tipo, admitir isso, né? A gente não tem tempo para ler tudo e a gente não vai ler tudo e Isso, Nunca. acho que é muito Jamais. importante. isso gera uma ansiedade 100% desnecessária, assim, né? Que tipo, Sim. você não consegue aproveitar o livro que você está lendo porque você quer terminar logo para começar outro, para poder ler outro, para poder ler o Vocês próximo. sabem que pra mim são duas, eu confesso pra vocês que são duas coisas. Uma que eu nunca entendi é o povo dizendo que tá economizando o livro porque não quer que ele acabe. Eu nunca tive essa experiência. Tipo, quando o negócio tá ficando bom, meu Deus do céu, Também eu não. fico naquele negócio, eu quero Total. acabar, eu quero saber. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho esse negócio. Aí eu tenho que correr. Eu fico agoniada quando eu não consigo terminar o livro. Tipo, quando o livro não me prende, porque eu não sou muito daquela que vai largar, não. Sou daquela teimosa, sabe? Aí eu passo 2 meses, 3 meses. E aí eu fico chateada porque tinha outras coisas que eu leio e eu não consegui terminar aquele. Que foi, tio Mento? Mas você sabe que você falou dessa situação pedante, Gabriela? Que eu não acho que seja pedante, não. Eu acho que, assim, a gente passa, eu concordo com você, que as pessoas leiam bula de remédio, mas que leiam, porque hoje as pessoas não leem nem o título de sei lá qualquer coisa, não leem. E quando leem, não entende. Não entende. E quando vai escrever, não consegue ter uma mínima conexão entre o que queria dizer, o que disse. É Porque eu não quase leio nem a bula como de é como remédio. se fosse falta de exercício, né? Você quer fazer, Mas você for pular um muro e você nunca tiver tipo pulado alguma coisa na sua vida, vai ser difícil. Então, a mesma vai. coisa, se você quiser se expressar e nunca tiver visto pessoas se expressando, vai ser difícil. Então, tipo, é a mesma coisa, você quer andar de bicicleta, nunca andou de bicicleta na vida, pega a bicicleta e vá andando direitinho, uma hora ou outra você vai estar andando direitinho. Você quer fazer uma barra fixa, sei lá. Nunca fez na vida. Vá fazendo devagarzinho, devagarzinho. Uma hora ou outra você vai fazer. É a mesma coisa. Eu Vai. quero me expressar. Eu tenho uma coisa que eu queria dizer e fico agoniado que eu não consigo. É porque você não tem exercício disso. Você não exercitou aquilo. Então, tipo, é uma habilidade como qualquer outra. E tem tudo a ver com questões sociais também. De você se comunicar, expressar o que você quer e tudo mais. E tá tudo de volta para a questão da leitura, né? E eu volto que toda essa análise que você faz remete ao que Gabriela bem trouxe sobre a nossa percepção e a nossa falta de propriedade do tempo. Sim. Por quê? Porque há uma necessidade de você produzir qualquer coisa, né? E as pessoas não pensam no que estão produzindo. O que você quer, menino? Hein? O que você quer? Você tá com ciúme de quê? Hein? Às vezes ele sobe aqui pra pegar a máscara, porque ele acha uma máscara e ele destrói a máscara, só isso. Eu vou contar um exemplo pra vocês, tipo assim, o que é que você quer? Vem cá. Vem cá. Você tá assim porque você cortou os cabelos hoje? Cortei os cabelos hoje. Eu tô assim, eu não gosto muito dos cabelos, não, que eu me acho assim meio, sei lá. Né, bebezão? Pronto. O quanto que as pessoas produzem, tipo, se vocês observarem esses portais de notícia aí, é tudo copiou e colou. E aí eu tava passando com um menino que foi estagiário de um desses, e assim, como não se tem uma noção do básico. Ele disse, não, Hélida, mas é porque a gente tinha assim, publicar tantas notícias por dia, e aí eles dizem lá de onde é que a gente pode tirar e tal. E aí até que veio a regulação dos Estados Unidos, não sei de que, bateu na porta lá. E eu comecei a rir, eu fiz, e você achou? Ah, não, e reduziram o alcance do site, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e fez, rapaz, é mesmo, né? Tá errado, eu fiz, pois é, porque não era pra você estar lá produzindo, você escrevendo, né? Não era pra isso que era pra você estar lá. Só que aí você não tem mais a propriedade do seu tempo, você não tem mais condição de refletir como o Virginia Woolf fazia. E a gente nunca vai conseguir compreender a profundidade das angústias dela, porque a gente não tem tempo. Né? Então, as angústias do menino talvez sejam essas fidedignas à idade dele mesmo.
Sim. Mas como a gente não tem tempo, a gente acha que não. É adulto demais para esse menino estar pensando sobre isso. Porque ele devia estar no Kumon. Eu gosto porque ele tem essa sensibilidade aguçada, muito alta, mas tipo assim, em momento algum fica incoerente. É legal assim, sabe? Porque, então, por exemplo, tem aqui nessa. Eu achei engraçado essa na outra página, na página assim, na 39, que ele diz assim: pedi permissão para ir ao bazar na noite do sábado. Que era aqui onde começava a missão, né? Conseguia permissão. A missão é ótima. Minha tia ficou surpresa e torceu para não ser alguma coisa da maçonaria. A, a cultura falando, né? De sempre você ter aquele pé atrás com outras formas tipo, a minha religião é. Isso está muito em tudo, acho que tudo que Jorge escreveu na vida tem isso. Aí vai seguindo, né? Eu respondia poucas perguntas em sala. Aí mais pra frente ele vai dizer: eu não conseguia por ordem nos meus pensamentos errantes. Mal tinha paciência com o trabalho sério da vida, que agora se punha entre mim e meu desejo. Me parecia brincadeira de criança. Brincadeira feia e monótona de criança. Tipo, cara, eu tenho uma coisa importante aqui para resolver. Então não quero posso ficar com essa pensando brincadeira, nisso. não. Aqui o negócio é sério. Então, tipo assim, eu tenho uma missão para resolver. É muito simples. Eu tenho que conseguir permissão para ir pro bazar. Eu tenho a vozinha para impressionar. Eu tenho que comprar um negócio legal. E é assim, é isso. Acabou o assunto. Não tem mais conversa. Tudo que for fora disso aqui é brincadeira de criança. E, tipo, é um tom de seriedade que é engraçado, cara. É tão engraçado, é bonitinho. Quando é dramático, é bonitinho. Quando é engraçado, tipo, é muito massa. O ar estava impiedosamente duro e meu coração me punha medo. Olha os sentimentos que ele está experimentando, cara. Tipo, experimentando mesmo. É quase como se fosse um. É como eu falei anteriormente. É um tipo de amadurecimento diferente, mas é um amadurecimento. É um tipo de amadurecimento diferente daquele do menino que está de frente para o perigo e o amigo que ele nunca imaginou na vida que fosse ser mais do que uma pessoa que ele desprezava, foi justamente quem estava ali para ele. Então, tipo, é uma forma de amadurecimento. E aqui ele vai pensando que tipo, ele pode ter razões para desejar alguma coisa que vão muito além de algo que ele considera de criança, né? Eu acho muito legal esse tom de seriedade. Aí a coisa vai tomando uma proporção de missão mesmo, como eu falei. Então ele precisa fazer aquilo e ele tem as dificuldades. A primeira dificuldade e a principal é o tio chegar, porque o tio vai dar o dinheiro para ele ir. Então não adianta ele ir só sem dinheiro, ele nem chega lá, que ele tem que ir de trem, né? Não dá pra. Inclusive é uma questão aqui, essa questão do que comprar com dinheiro. Ele dá até a equivalência do dinheiro que ele levaria, mais ou menos uns R$ 30. Então, tipo, daria para comprar alguma coisa, mas e o dinheiro de voltar? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Eu achei muito engraçado essa parte que ele diz assim, no início da página 40. Tive que aturar a fofoca da mesa de chá. Por quê? Porque ele tá ali agoniado, cara. Eu quero ir pro bazar, meu tio não chega e tá aqui a minha tia conversando, sabe? Eu coloquei um kkk aqui, não sei se dá pra ver direito. Dá. KKK. Porque, tipo, a fofoca, cara, ele não tá. Não tem um passeio, não tem um Olha, tempo não pra tenho isso. tempo. Eu tenho que fazer. O que tem de importante aqui é isso. Então, tipo, é uma ansiedade e pegando a conexão com o que a gente vinha falando, é um tipo de ansiedade que é de outra natureza. É tipo assim, Sim. é um tipo de ansiedade que ela Não é a do Rivotril. exato. É um tipo de ansiedade que dá para arriscar dizer que é até saudável, porque Sim, ela com ela, certeza. ela tá impulsionando ele a determinar, tipo assim, delimitar os valores dele. Isso é muito massa. Eu achei isso fascinante, sério. É como se fosse Ele está uma. se permitindo, ele está se Exato. sentindo vivo. E é Exatamente. isso, é essa coisa Exatamente. do tempo que a gente não tem mais a permissão de se sentir vivo, Sim. né? Não tem. Isso uma parte lá no retrato do artista quando jovem que aparece isso também. É muito, muito bonito também. Dessa questão de você
dá um impulsionado assim no seu amadurecimento, que não é uma impulsionada incoerente, é uma impulsionada que sempre ocorre, que sempre vai acontecer. Então, tipo, faz parte do amadurecimento você ter esses empurrões. E aí ele tem essa ansiedade. Essa ansiedade que é, como eu disse, é saudável, não tem nada de errado nela. Aí, e aí você percebe que vai tomando essa proporção de tipo de suspense até para o leitor mesmo, para quem está lendo. Você quer saber se vai dar certo ele ir, você quer saber se vai dar certo ele comprar alguma coisa, você quer saber se vai dar certo ele mostrar para a menina, né? Se a menina vai gostar. E aí o conto ele não lhe dá isso. Ele não lhe dá. Ele lhe dá o desfecho do dia, mas eu tenho a impressão de que justamente por se tratar de um exercício de importância, de um exercício de ponto de vista, de você se colocar tipo assim, do assunto chegar para você com a importância que ela tem para o menino, a gente não tem um prolongamento disso. Porque você não, ele nem chega a dizer o que foi, tipo assim, ele nem chega a ter o contato com a menina, porque não dá certo. É tipo, é super frustrada essa viagem dele. E ele experimenta outros sentimentos. É engraçado porque só a gente pode voltar, mas tipo, o conto ele se encerra com esse sentimento de frustração. Que é tipo assim, mais uma vez, interpretando de fora, é só um menino que não conseguiu comprar um negócio para impressionar uma menina. É só isso. Mas olha como ele descreve. Erguendo meus olhos para as trevas, eu me vi como uma criatura movida e ridicularizada pela vaidade. E meus olhos queimaram de angústia e de raiva. E aí Cara, você vê totalmente a conotação religiosa, né? sim, sim. Porque ele E olha para as tipo, trevas, ele sim, sim. ridiculariza a vaidade, Pode crer. né? E tipo, é legal porque aqui O pecado da vaidade. você tem claramente uma ironia, mas quem está percebendo a ironia somos nós, não é o menino. Isso é legal fazer esse exercício e justamente essa diferença de percepção da mesma situação faz com que a gente perceba que está dentro de um exercício literário no qual a gente se coloca no lugar do menino. E aí a percepção do menino ganha uma importância ainda maior. Porque, tipo, cara, ele tá sentindo raiva. Ele tá sentindo frustração. Isso é puro, é genuíno ali. É no início. Depois, as outras raivas que ele for sentir na vida, as outras frustrações que ele for sentir na vida, elas vão tomar forma a partir desse molde. É como se Mas fosse aí uma você vê que esse formação mesmo. final ele volta ao amor. Se o amor ela é essa coisa resplandecente, cristã, a frustração é o outro lado da moeda. Sim, Leva, é tipo como se total. ele vai do céu ao inferno, Sim, né? Então, enquanto o amor é aquela coisa sublime, linda, maravilhosa, a frustração por ele não ter conseguido o presente, encontrar e tal, é o oposto. Então, sim. leva ele ao pior dos momentos, às trevas e a se perceber como pecador pela vaidade Aham. de De ter aquele querer. momento. De querer comprar alguma coisa, né? Como se aquilo tivesse. Ele próprio questiona todo esse grau de importância que ele dá para aquilo. E mais uma Essa vez, última. Desculpa, diga. gente. Pode terminar. Sim, só essa questão que, tipo, mais uma vez, volta para a questão do filtro religioso que a Elida estava falando, né? Ele próprio tem essa consciência. Essa última cena como um todo, esse último episódio, né? Eu acho Sim, que, assim, eu não sei se é uma interpretação muito longe do que realmente o conto traz, mas eu tenho a impressão de que essa vaidade que ele fala e esse ridículo, né, que ele desempenha de alguma forma, diz respeito a essa presença dele na loja dessa moça, que por alguma razão o atrai, não falando no sentido amoroso da coisa, mas talvez, possivelmente, seja, mas ele fica interessado ali na conversa dela e ele se aham, deixa ficar ali por mais tempo do que ele devia, talvez assim, por vergonha, por não aham, querer deixar claro que ele não teria o dinheiro para comprar o vaso, enfim, por uma razão qualquer. E aí depois, olhando para trás, ele tem que admitir que foi o tempo que ele demorou ali que o impediu de ir para outros lugares para tentar outras opções de presente, né? aham. Então, de algum modo, essa interação última aí também muito, para mim, assim, soa muito humana também. Sim, sim.
que é justamente esse constrangimento perante o outro e você respondendo ali aos estímulos exteriores, não querendo dar a entender que você não tem dinheiro, ou não querendo dar a entender que você não tem interesse naquele produto, e ficando, e depois sai com algum atraso e já não consegue fazer o que você tinha que fazer. Sim, Então, sim. eu acho que é uma experiência muito interessante para essa criança especificamente viver aí, né? É quase como se fosse assim, ele tá todo atrapalhado, né? É, É uma situação nova, ele não sabe o que fazer, então ele tá ali é, atrapalhado. Aí fica naquela de tipo, eu falo, não sei se eu falo, não falo. E eu não posso falar, porque como se eu falar, ela vai ver que eu não posso comprar, mas já passou da hora, ninguém tá mais nem vendendo, a menina provavelmente nem tá mais interessada em vender nada, porque já fechou, já é quase 10 horas da noite. e E depois ele tipo, tem que colocar em perspectiva, né? A minha sim, vaidade contra levar o presente que eu queria levar para a menina que eu gosto. a minha Então, acaba missão, né? que fica A minha muito missão. pequeno, assim, esse momento para ele em relação à missão, né? E isso é interessante porque, mais uma vez, volta para a questão da formação dele. Porque ele ter essa consciência quer dizer que, tipo assim, em uma eventual situação parecida, ele já não se comportaria exatamente da mesma forma, porque ele já experimentou, já teve essa experiência e ele vai somar experiências aquilo. Né? Então, tipo, é quase como se fosse assim, ele constrói toda uma narrativa na qual ele precisa realizar tudo aquilo, quando ele finalmente consegue chegar lá, ele não sabe o que fazer. E aí ele volta a ser criança, Ele volta, é. Ele volta. Só que ele porque ele volta. planeja tudo como se fosse um adulto, Aham. mas na hora de vivenciar, ele vivencia como quem ele realmente é, Exato. como uma criança que se deixa levar por todas as dúvidas e acaba não fazendo nada. E é característico do cara em formação, né? É a mesma coisa do menino lá que planejou sair da escola com os amigos para ir passear na rua. Ia ser isso e aquilo, e na realidade eles nem chegaram aí no local que eles iam, porque eles já estavam muito cansados. E tipo, e aconteceu o que aconteceu, né, no conto anterior. É bem Sim. parecido nesse sentido, como eu estava dizendo lá no início, que eu falei, olha, são contos muito diferentes em termos de tom, mas em estrutura eles são bem parecidos. A tonalidade é diferente, ela é super leve, é mais assim, engraçadinha e tudo, Uhum. até de fato engraçada, mas o outro não, o Eu outro é super fiquei esperando um sombrio e negócio tal. mais pesado, como nos outros. Sim. Aí, aí Aham. fiquei, não, não vou ler nas carreiras, não. Aí, mas realmente ele é Uma, muito mais simples. sim. Tem uma quebra de expectativa, né? Se você já vem dos contos anteriores. Sim, O sim. outro, o outro Até conto, nos parágrafos mesmo os mais extensos, eles têm pontuações e tranquilas. sim. E isso foi um que me marcou muito desde principalmente no primeiro, Uhum, porque você tinha parágrafo de uma página e meia. uhum. O, o, eu acho, tenho quase certeza que o próximo conto segue essa mesma linha de raciocínio, porque eu posso estar me confundindo. Segue essa mesma lógica de tipo assim, de Das Arábias. descober, descoberta de sentimentos e tudo mais. E o próximo conto é o Evelyn, né? Uhum. Evelyn, que eu acho que é um dos mais conhecidos, é um dos mais falados assim. Ah, é? Evelyn, isso mesmo. Como eu disse no encontro passado, acho que o pessoal gosta de dramatizar, gosta de fazer como se fosse uma dramatização, é bem interessante. Ele é Ó, um dos. Eu acho, aí eu mais uma vez, eu não vou dizer de certeza que o próximo conto fecha essa parte criança. Fecha essa abertura, essa introdução assim mais criança, e aí começa. Isso não é algo engessado, isso pode ser que mude ao longo dos contos, mas ele tem assim ligeiramente essa lógica de primeiro falar sobre os contos infância, aí depois aumenta um pouquinho, aí depois aumenta adultos, até que vai chegando no. Até tem alguns contos sobre a terceira idade também, pessoas mais de idade mais avançada. bacana. E aí a gente já tá conversou sobre o conto aqui. Eu queria saber de vocês assim o que foi em linhas gerais o que vocês acharam pra gente já. Hélida,
ficou aqui com uma pincelada mais ou menos assim para pegar o conto para ler de forma mais tranquila, É, sem a eu li expectativa quebrado, né? sem a Eu li uns expectativa pedaços aqui. de vir alguma coisa sinistra. Não, pois é, porque assim, os dois primeiros, né, assim, eu vim sem saber o que encontrar. Na verdade, eu vim esperando, né, uma coisa densa mesmo, e encontrei isso nos dois primeiros. Aham, Então, não tinha nenhuma razão de não pensar que nesse seria total. diferente, Aham, né? Então, é como você diz, ele quebra totalmente a expectativa, mas mantém características muito bem delimitadas nos dois primeiros, né? Ele retoma aspectos muito fortes da formação do menino, né? Como o cálice, os aspectos sim. religiosos, como ele lida com o dia a dia por esse viés formativo. Então, eu acho que é muito rica essa construção que ele faz. Sim, sim. Eu gostei muito dessa lógica do tempo, né? O quanto isso é muito marcante, e até para a gente entender por que é difícil entender, Aham. Pode crer, é né? verdade. Que a gente não vivencia mais isso, Massa. né? Mas eu gostei muito. Aí a gente fica com aquela nostalgia que a Gabriela falou, né? Já eu gostei muito do conto, assim. Eu não sei se eu conseguiria, por exemplo, escrever um ensaio sobre ele, Aham. porque talvez não fosse, assim, não tivesse um tema que chamasse a atenção. Talvez a questão religiosa, mas mesmo assim, uma coisa muito sutil, assim. Não acho que esteja em primeiro plano, né, no conto. Então, não sei se eu conseguiria escrever sobre ele, mas eu sempre. Eu gosto muito de ler sobre essa fase da vida, sobre a infância, e eu acho que esse processo assim, de descoberta mesmo é sempre muito interessante. Acho que por isso também que é tão representado exaustivamente Sim, sim. na cultura em geral, né? Mas eu gosto muito e eu gostei do conto dele, acho que ele ainda manteve, que o Joyce ainda manteve as características de quebra de expectativa de alguma forma, quando ele para esse conto num momento em que o problema não é resolvido, então o problema ainda fica em suspenso. E de forma geral eu gostei, eu gosto muito das descrições dele, eu acho bem poéticas. E é isso, acho que não tem muito. Uma coisa que eu percebo assim, em relação a, a esses contos de maneira geral, os três que a gente leu, é que existe um narrador que é um narrador em primeira pessoa, é um narrador masculino em todos os contos, e eu já sei que no próximo, quando a gente passar ali para uma perspectiva feminina, a gente vai ter um narrador em terceira pessoa, né? Então, talvez exista aí algum tipo de. Que eu sei que é bastante comum na crítica do Joyce, de pensar ali em elementos biográficos e coisa e tal. Então, de certa forma, talvez ele se sinta mais confortável escrevendo desse ponto de vista, em Aham. primeira pessoa, ou seja, alguma coisa da experiência dele. Mas são contos bem interessantes e mesmo sendo em primeira pessoa, eu fico com essa impressão do conto clássico mesmo, sabe? Desse conto mais bem estruturado, com início, meio e fim, que você tem um clímax, enfim. Então, eu acho que são contos bem interessantes e eu estou gostando muito de ter essa experiência de ler. Eu gostei bastante desse. Eu gostei muito também. Eu gostei muito também dessa questão que você falou, interessante você disse, não, talvez não conseguisse escrever um ensaio. Isso é uma questão legal, porque é como se ele. É tipo assim, a gente talvez não conseguisse escrever um ensaio sobre assim, pegando um exemplo bem absurdo, mas assim, se eu quisesse, por exemplo, escrever um ensaio sobre o dia do meu vizinho, tipo, talvez não conseguisse. Mas assim, talvez nesse dia ele tivesse uma questão que ele precisa resolver e que era super importante e que aquilo, dependendo da forma como você conte, ganhe uma tonalidade toda de uma aventura, de uma. Ele fala, né, da minha jornada, né? E é uma aventura mesmo, uma coisa meio épica até. Isso é muito interessante. Remetendo a Característico, Ulisses. exato, característico dessa geração do Joyce, da Virginia Woolf.
né? De você pegar essa percepção diferenciada do tempo. Muito massa, gostei demais. Gostei muito dessa virada de tom, que se fosse outro conto com coisa Tenso. sinistra de novo, e padres misteriosos e coisa assim, eu já ia achar ah, tá bom, peraí, também Até que tem não. um padre, né? Só que ele já É, morreu, então então dá já aquele ficou de boa, respiro. né? Não, não é nada sinistro. Então eu gostei muito dessa virada de tom. Gostei muito também, né, como a Gabriela falou, dessa temática da criança, tipo, assim, uma coisa meio Catcher in the Rye, sabe? Uma coisa meio Holden, assim, muito massa mesmo. Tipo, o dia a dia de um adolescente. Que no caso de Holden, né, eu tenho a impressão que é um pouquinho mais velho, mas situação mais pesada. Mas aqui é uma coisa bem assim, meio o que é que esse menino tá fazendo, tipo, no dia E a sem dia. o cinismo das literaturas seguintes, né? Então, eu Sim, acho que muito da representação desse primeiro amor, ou dos primeiros amores depois, vem muito com ironia, vem muito com sim, desilusão, e nesse caso, não necessariamente, né? Ele tem uma desilusão que é em relação ao presente, mas não em relação ao amor em si ou ao sim, sentimento. total. Então, uma coisa que começa assim muito inocente e termina meio que no mesmo Uhum. tom, É sim. apesar da decepção. Né? É, E a decepção é consequência do uso do tempo, sim, totalmente. Porque ou do mau uso do tempo. ele Mas é poderia, sempre o tipo, tempo, né? ele poderia ir em outro contexto e comprar um presente para a menina, né? Mas aquilo tem uma moldura de missão, de jornada muito clara para ele. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei, dessa coisa de transformar algo relativamente banal em algo de proporções épicas, assim, jornada, de missão. Pelo Muito ponto de bom. vista dele, né? Muito massa mesmo. E a gente vai já encaminhando para o final, né? Adorei. Muito legal, gostei demais. O próximo conto, ele também é curtinho, acho que é Sim. menor até, se brincar. Esse é super, é menor. Ele é menor do que o Arábias. É menor. E a gente faz do mesmo jeito, certo? A Certo. gente volta segunda-feira, mesmo horário. Muito obrigado pela presença de vocês, gostei demais. Obrigada a vocês. E tá sendo muito massa esse passo de somar, tá entendendo? A gente não tem noção ainda, porque a gente tá o quê? No terceiro conto, mas o que? A gente já Terceiro. fez conexões entre os contos, assim, que ampliam muito a leitura. Isso é muito massa, eu tô adorando, principalmente isso, eu acho, em termos de leitura compartilhada, sabe? Em termos de leitura compartilhada, além do livro, o que mais me tem assim, chamado a atenção é essas conexões que a gente faz. Né? Muito massa mesmo. Faz o livro de contos ser sentido enquanto um livro, né? Enquanto uma unidade. Sim. E isso é muito massa mesmo. Quando a gente for pro próximo, que a gente ainda vai passar um bom tempo aqui, mas quando a gente for pro próximo, aí a gente vai ser outra experiência já, porque já é um romance, já é uma coisa mais, tipo, uma história maior. Então, tô gostando demais. Também tô. E vamos fazer a fotinha característica. Deixa eu pegar aqui o celular. Cara, isso tá muito massa, sério mesmo. Isso tá muito legal. Tá assim, muito rico. Não é não? Peraí, que assim, se eu não posicionar de um jeito certo, E fica você todo não mundo. aparece, não? Não é isso que eu tô olhando, porque. Aí, Porque se eu mas fizer assim, peraí. ó, vocês ficam muito escuras. Aqui, peraí. Aí. É bom que a gente fica em silêncio, né? Foi. Né? Como se fosse, né? É como se fosse vídeo. É Mas deu certo. foto. Valeu, gente. Muito obrigado. A gente vai ficando Foi por Obrigada, ótimo, aqui. muito obrigada, ótimo. Gabriela, Próxima pela semana a Obrigada, gente conversa. volta gente. com Evelyn. Próxima semana Valeu. tem lido, sem Tá medo. certo. Valeu. Depois, semana que vem, eu falo pra vocês que eu comecei a assistir uma série que é irlandesa, que é de comédia. Não sei se vocês já Que viram, que é Derry massa. Girls. Vocês já ouviram Não. falar? Não. É muito engraçado. E é interessante como, assim, todas as coisas que eu já tive contato, que tem original na Irlanda, ainda estão travando essa guerra religiosa muito fortemente, assim. Os artistas de lá que eu conheço, quase todos têm menção à religião, mesmo que seja É muito forte, é né? muito, muito intenso. E essa série é bem Muito interessante. forte. Que Muito massa. engraçada. Depois eu Pois mando. compartilhei com a gente. Tá Massa, bom. pode crer. Tchau, Valeu. gente. Tchau. Tchau. Boa Até semana, mais. gente. Tchau. Vocês também.